Então, tudo para concurso sobre o INSS, Direito Previdenciário. Agora sobre falando o segurado facultativo. Sobre o conceito, características, filiação e inscrição. Só isso mesmo. A coisa aqui são uns... Tá no decreto 3048, o conteúdo aqui vai do artigo 11 até o artigo 21. São 10 artigos. Vamos lá. Facultativo é o oposto de obrigatório, que é o carinha que aparece toda hora no concurso do INSS. Ou seja, será segurado facultativo aquele que quiser se inscrever em regime geral de previdência social, de um lado assumindo a obrigação de pagar suas contribuições e de outro lado tornando-se titular dos benefícios previdenciários, sejam serviços ou pagamentos. No conceito de segurado obrigatório conferiu-se uma característica comum a todos a conquista de uma renda financeira, a qualquer pretexto, empregado, empresário, trabalhador avulso, etc. É o que basta de início para compreender que quem ganha é segurado obrigatório, com a obrigação de pagar para fazer jus ao benefício. Logo, quem nada ganha só poderá ser segurado facultativo, desde que se disponha ao pagamento das contribuições previdenciárias, mesmo porque o sistema é atuário. Só tem benefício quem paga a proporção do que paga. Assim, a primeira característica do segurado facultativo é não se enquadrar em qualquer das situações do contribuinte obrigatório, ou, resumidamente, ele não auferir renda de qualquer título. E, por se tratar de uma faculdade, uma manifestação de vontade, faculdade e manifestação de vontade é a mesma coisa, é indispensável que a pessoa tenha capacidade jurídica mínima para exteriorizar essa vontade. E, pelo Código Civil, só aos 16 anos é que tem essa capacidade mínima. Anos de idade, a pessoa conquista essa relativa capacidade. Para que os atos da vida civil, artigo 4, requisitos enunciados. Daí é o que aparece o estudante e o estágio que tem estágio. Artigo 11. É segurança facultativa o maior de 16 anos de idade que se filiar ao RGPS, mediante contribuição de forma no artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório de previdência social. Sobre a filiação. A filiação, sabidamente, é o vínculo que se estabelece entre Previdência Social e seus segurados, que dará fundamento não só ao direito a benefícios e serviços previdenciários, como a obrigação conexas ao regime geral de, particularmente, ao pagamento das contribuições, já que a atuarial é o sistema. O decreto 3048 define a filiação como o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social, esta do qual decorrem direitos e obrigações. Isso está no artigo 20, deixando claro que a filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os exercícios obrigatórios e da inscrição formalizada para o pagamento da primeira contribuição para o pagamento segurado facultativo. Basta considerar a pessoa que, ordinariamente, não ofere renda para instituir quem pode se filiar como segurado facultativo. O do regime geral de previdência social, o decreto 3048 determina significativamente tais pessoas. No artigo 11, parágrafo 1, podem se filiar facultativamente, entre outros. Daí vai aparecer os três principais, né? O carinha que não recebe. Tipo a dona de casa, o estudante, que é estagiário, né? E o síndico que não recebe também, né? Daí são os básicos. Quem são facultativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estão 11 aqui no 3048. É dono de casa, é facultativa. O síndico de condomínio, quando não remunerado, é facultativo. O estudante é facultativo. O brasileiro que acompanha cônjuge ou que presta serviço no exterior é facultativo. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório de previdência social é facultativo. O membro do Conselho Tutelar de que trata o artigo 132 da Lei 8.069, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. O bolsista e estagiário que prestam serviços à empresa de acordo com a Lei 6.494 é facultativo. O bolsista que dedique ao tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação ou mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, também é facultativo. O presidiário que não exerce atividade remunerada, nem seja vinculado a qualquer regime de previdência social, é facultativo. É interessante isso aqui. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime de previdenciário de país com o que o Brasil mantém acordo internacional, é facultativo. E, por fim, o segurado recolhido à prisão sob regime de fechado ou semiaberto, que, nesta condição,
presta serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade ou enfim, ou que exerça atividade artesanal por conta própria. Parágrafo 2. É vedada a filiação do regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência social, salvo na hipótese do afastamento de sem vencimento, desde que não permitida nesta condição a contribuição ao respectivo regime próprio. Terceiro, a filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data de inscrição, ressalvado 3 de 2/28. 4. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda de qualidade do segurado conforme o disposto no 4 do 13. Agora, para terminar, a inscrição do facultativo. A inscrição está aqui no artigo 19, 20 e 21. A inscrição. Cabe lembrar que a inscrição é o ato pelo qual o segurado cadastrado no regime geral de previdência social, mediante comprovação de dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização. E a como segurado facultativo é especial, já que depende de sua iniciativa deste, não só manifestando sua vontade de se inscrever como filiado, como comprovando a satisfação dos requisitos legais para tal inscrição, apresentando documento de identidade, formalizando com sua assinatura uma declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na categoria do segurado obrigatório. Assim, sua inscrição, o segurado facultativo deve comprovar ter idade mínima de 16 anos completos, bem como lhe caberá fazer prova de seus dados pessoais e de todos os requisitos para sua caracterização como facultativo. Interessante destacar que, apesar de feitas todas tais comprovações já ao tempo da inscrição, ainda assim poderá ser exigida uma confirmação dessas provas quando o segurado vier a requerer o quê? Que lhe se conceda algum benefício previdenciário. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida quando da concessão do benefício. Artigo 19. Os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, relativos a vínculos remunerados e contribuições, valem como prova de filiação e previdência social, tempo de contribuição e salários de contribuição. 1. O segurado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes no CNIJ, que é o Cadastro Nacional, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente do requerimento de benefícios, exceto na hipótese do artigo 142. 2. Ou informações inseridas extemporaneamente no CNIS, Cadastro Nacional, independentemente de serem inéditas ou retificadoras dos dados anteriormente informados, somente serão aceitas ou ser corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade. Terceiro, respeitadas as definições vigentes sobre a procedência, a origem e origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados. O terceiro 1, inserção de dados relativos à data de início do veículo, sempre que decorrentes de documentos apresentados após o transcurso de até 20 dias de prazo estabelecido pela legislação, cabendo ao INSS dispor sobre a redução desse prazo. Interessante, né? Também dados relativos à remuneração, sempre que decorrerem de documento apresentado. Então, documento apresentado de dois tipos. O documento apresentado após o último dia do quinto mês subsequente ao mês da data de prestação de serviço pelo segurado, quando se tratar de dados informados por meio de guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social, GFIP. E também documentos apresentados após o último dia de exercício seguinte a que referem as informações quando se tratar de dados informais por meio de relação anual de informações sociais. Terceiro, ainda dos dados relativos às contribuições sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância de estabelecida em lei. 4. A extemporaneidade de que trata o inciso 1 do 3 será elevada após um ano da data do documento que tiver gerado informação, desde que cumulativamente 1.
o atraso de apresentação do documento não tenha excedido o prazo de que trata lineado, inciso 2 do 3. 3. O segurado não tenha se validado da alteração para obter benefício cuja carência mínima seja de até 12 contribuições mensais. Quinto, não constando no CNS, Cadastro Nacional, não constando do Cadastro Nacional as informações sobre as contribuições ou remunerações ou havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo, a motivação motivada por divergências ou insuficiências de dados relativos ao empregador, assegurada a natureza do vínculo ou a procedência da informação, nesse período respectivo somente será confirmado mediante a apresentação pela segurada de documentação comprobatória solicitada pelo INSS. Sexto, o INSS poderá definir critério para a apuração das informações constantes no GFIP. O que é GFIP? Que ainda não tiver sido processada, bem como para a citação de informações relativas a situações cuja regularidade depende do atendimento de critérios estabelecidos em lei. Para os fins de que trata a súmula 3.6, o INSS e a data prévia adotarão a providência necessárias para que informações constantes do CNIS sujeitas à comprovação sejam identificadas e destacadas nos demais registros. Constatarão do CNIS as informações do segurado relativos aos períodos com deficiência leve, moderada, grave e fixadas em decorrência da avaliação médica e funcional. Cadastro Nacional, 19A, 19B, 20, 21, 2 e 21. Para fins dos benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos decorrentes correspondentes aos serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante a apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime de previdência social. Uma confusa essas coisas aqui de inscrição de facultativo, Por que está falando tanta coisa? 19b. Comprovação de vínculos remunerativos de que trata o artigo 62 poderá ser utilizado para suprir a omissão do empregador para corroborar a informação inserida ou retificada extemporaneamente ou para subsidiar a avaliação dos dados do CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional. 20. A filiação e o vínculo de que trata estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta de que trata de que decorrem direitos e obrigações. 1. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no VIN 2 da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. 2. A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física por prazo de até 2 meses dentro do período de um ano para o exercício de atividade de natureza temporária decorre automaticamente de sua inclusão na GFIP mediante identificação específica. E de novo eu falo, eu não tenho nem ideia do que é esse GFIP. E para terminar, 21. Para fim do disposto nesta seção, a anotação de dado pessoal deve ser feita em carteira profissional e na carteira de trabalho também. E previdência social à vista dos documentos comprobatórios do fato. Legal.